Olá galera, beleza? Espero que vocês estejam bem ao ver este vídeo, né? Vão desculpando o barulho. Uma barulheira danada, na hora que eu começo a gravar, começa, ó, sabe? Um monte de coisa, é muita coisa. Quando eu paro, fica tudo quieto. Na hora que eu começo, aí começa. É pássaro, é batida de ferro, é gente passando. É uma série de coisa que vocês estão vendo aqui. Então galera, é o seguinte. Vim passar um tema aqui pra vocês, né? Espero que vocês adotem também como aprendizagem de vida de vocês, que a gente não deve zombar daquilo que não conhecemos, né? É muito fácil a gente morar numa cidade grande e estar dentro de um apartamento e dizer, ah, isso não existe, isso não existe. Se a gente ficar todo tempo na frente do computador, com o óculosinho lá, né, com as mãozinhas finas na frente do computador, só vendo o que o sistema oferece, livros e tal, e a gente não sai para o campo ver a realidade do negócio, a gente vai sempre criticar aquilo que a gente não conhece. Então, meu nome é Cidade Araújo e o tema aqui é o velho e o espírito do fogo, né? Esse é um caso que aconteceu, né? Eu vou contar os detalhes. No ano de 1992 houve uma campanha política aqui na cidade, né? Então a gente resolveu, eu trabalhava com minha irmã e a gente foi pro interior, né? Interior aqui, beira do rio, né? E aí lá numa casa, a gente ficou lá na casa e tinha um senhor, né? Esse senhor era um orador, né? Dessas pessoas que rezava nas pessoas, né? Ele gostava de rezar. Esse homem rezava muito, né? Ele era devoto das almas, né? Eu já postei vídeo aqui de pessoas devotas das almas. Então, galera, é o seguinte. Esse homem, ele tava lá pelos cantos, mas ele enxergava bem pouco, bem pouco. Eu notava que ele ficava com a bengala andando devagarzinho, bem devagarzinho. Mas ele sabia que tinha gente na casa dele, ele sabia quantas pessoas tinha. Ele mandou fazer almoço para as pessoas que eram 8 pessoas, né? Que andavam comigo, né? E aí ele mandou fazer o almoço contando com os que estavam na casa. Aí eu percebi, ó, o homem. Mas eu olhei nos olhos dele, estava o branco, né? E aí o pessoal foi fazer campanha, né? Andar nas casas e casas, pedir voto. E eu fiquei lá sentado, né, com ele. Ele falou que já havia trabalhado muito, que contou da história dele, que era pequeno. E aí ele adoeceu, né? Uma mulher benzeu ele. E a mulher dizia que ele tinha dons, né? E a mulher disse que ele tinha que seguir aquela coisa, né? Porque ele já estava lá, porque Deus mandou ele lá, né? E aí ele adotou isso como um refrão de vida, né? E aí caiu para dentro. E aí ele cresceu, foi nas roças, ele rezava, né? Para afastar pragas, né? Das roças. Ele era um homem muito orador, muito respeitado na época. O que aconteceu, né? Se eu não me engano, parece que o nome dele era Aristides, né? Parece que o nome dele era Aristides. E aí o que aconteceu? A gente foi lá conversando, né? Serviram o café, fizeram o almoço, mataram uma galinha. E aí eu me interessando pra conversa daquele homem, eu tinha o que? Tinha 12 anos, né? 12 anos de idade. E aí eu peguei um banco de couro e sentei perto dele. E ele falou, né? Devoto das almas, de Padre Cício. Essas coisas lá que a gente é acostumado a ver aqui na região do Nordeste. Ele contou de estradas assombradas, ele contou de coisas que ele viu no rio, ele contou das coisas que ele viu na mata quando era caçador, contou daquilo que ele via quando ia ou voltava da roça, né? Só que ele disse que um dia, todos os dias ele acendia uma vela, né, para as almas. Todo santo dia ele acendia uma vela para as almas lá, debaixo de uma árvore, no fundo do quintal da casa dele. E aí ele disse que teve um dia que ele não acendeu, né?
E ele disse que ficou com aquela impaciência na alma, E aí as filhas dele vieram para cá para a cidade e ele ficou sozinho em casa. As filhas vieram, choveu, né? O rio encheu e aí não, as filhas não puderam voltar, né? Só deixaram para voltar no dia seguinte, porque já estava à noite. E ele ficou sozinho em casa. Aí foi justamente nesse dia que ele esqueceu de acender esta vela para as almas, né? Que dizendo ele que era devoto das almas, né? Que até agora eu não entendi o que é isso, ser devoto das almas. Eu acho que é pessoas que segue os mortos, né? Segue os mortos como proteção, né? Aquela tipo santo, mais ou menos assim. Que eu entendo, né? E esse homem, ele diz que à noite estava dormindo quando alguém, né, puxou no pé dele e disse: acorda, acorda, acorda. E ele acordou, né? Só que um detalhe ele falou, apesar da ignorância dele, ele falou que para ele estava acordado, mas ele estava dormindo, ou seja, ele era uma espécie de sonambulismo. Nessa hora ele disse que foi uma espécie de sonambulismo, né? Sonâmbulo, você dormindo, mas está vendo aquilo mais ou menos acontecer. Ele disse que viu aquilo, um monte de gente dentro do quarto, ou seja, era como se fosse um cortejo, né? Cortejo é aquelas pessoas que acompanham, né, funeral, eu acho, né? Acompanham o funeral, diz que era como se fosse um cortejo. E ele com muito sono, enfadado da roça, cansado, não queria dar atenção, ele queria dormir, né? E é muito cansado, e aquelas coisas atentando ele. E ele se sentou e começou a orar, a rezar. O que ele sabia fazer nessa hora, ele fez, né? Deu que veio uma entidade, né, lá do meio deles, e se apresentou-se para ele, né, como guardião do cemitério, né? Eu sou o guardião do cemitério, né? E aí ele falou: quero que você olhe as minhas costas, né? E esse homem, ele começou a ficar com medo, né? Ele disse que não tinha medo daquelas coisas, mas nessa hora ele sentiu medo. Algo pediu para ele não olhar. Aí aquele guardião mostrou as costas para ele, né? Se virou, né, as costas. Ele disse que viu um fogo, né? Um fogo no meio das costas, costa ocada, como se fosse uma fornalha. Ele disse que era como se fosse um forno, né? Forno de pão, daqueles que assa pão, jogando fogo de dentro para fora. Ele disse que depois desse fogo ele ficou encandeado, né? E nunca mais enxergou normal. Só enxergava 20% da visão depois que ele viu esse fogo. E aí as mulheres chegaram, conversaram. Eu notei que ele não queria conversar mais nada ali, porque as pessoas chegaram. Mas aí as pessoas saíram de novo, à tarde, saíram para trás de volta de novo. Aí eu pedi para ele continuar a história. Então ele disse que ainda, até naquele ano, naquela data, ele acendia vela para as almas, né? Mas não por crença ou devoção, mas sim por medo, né? E aí ele diz que desde esse dia ele diz que ficou com muito medo. E ele diz que a aparência daquela entidade era como se fosse uma pessoa normal, mas tinha um pano na cabeça que não mostrava o rosto, era como se fosse um buraco, né? Um buraco fundo, certo? E aí então é isso. Eu tenho uma irmã que é devota das almas, né? Mas ela pena, né? Ela pena muito, né? Sofre muito ela. E aí essas pessoas que são devotas das almas é danado pra sabe, não vão assim muito pra frente, não vão, porque é uma coisa errada, gente, é uma coisa errada. Você tem que buscar sua força interior, sua fé em si, se conectar com o universo, se conectar com Deus, porque tais devoções só vão te aprisionar coisas que vocês não conhecem.
Então, galera, fica aí a dica, né? A outra coisa, o homem lá, o Senhor me falou que pediu para mim que enquanto vida eu tivesse, nunca era para mim acender uma vela para as almas, né? Porque quem recebe são coisas ruins do mundo. Ele disse que passou a vida toda enganada, né? Alguém, a macumbeira lá, né? Meteu essa ideia na cabeça dele e ele adotou como verdade e ele nunca foi para frente. Ele disse que só teve as coisas mesmo porque ralou muito e ainda morava numa casinha, tipo uma choupana, né? Ele morava. Que ainda não vai para frente, ele disse. E até as rezas dele perderam a força. Ele era um orador, né? Rezador de pessoas doentes, né? Como tinha antigamente aqui. Diz que depois disso ele perdeu a sua força. Então, galera, fica aí a dica para vocês. Cuidado com aquilo que vocês não conhecem. E muito obrigado a vocês que visualizam meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acharem que merece, né? Então, galera, tudo de bom. Paz de Deus sempre. Aproveite. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Valeu, galera.